Então vamos começar, que já vai dar a hora, falta um minutinho, né? Eu queria que você se apresentasse para o Isso. pessoal, Monique, falasse aí qual é o seu trabalho, o que que você faz. Bom, boa tarde a todos, né? Tinha um pessoal que estava ingressando aí, nós estávamos com a interação com o pessoal que estava entrando. Eu me chamo Monique, eu sou psicóloga aqui na cidade de Jaru, Rondônia. Trabalhei bastante tempo assim diretamente com crianças nas escolas, né? 3 anos quase direto com crianças na área educacional. E esse é um projeto lindo que eu amava muito, né? Ainda amo, mas era um trabalho assim que a gente preparava os orientadores para abordar essa temática. Então, era um trabalho que eu tinha um contato direto assim, com as crianças, porque eu gostava mesmo de estar trabalhando esse tema com as crianças, visando fortalecer. Atualmente, eu não estou na educação, mas ainda trabalho com crianças na escola especial, né, que é a PAI, e também na rede privada, né, que é na clínica daqui em Jaru, na clínica Rejuvenescer. Também atuo como docente do ensino superior na Faculdade Finca Unicentro. E tem formações sempre na área da educação, na especialidade de psicopedagogia, apesar de né, ser psicóloga, mas tem formação em psicopedagogia, pós-graduação, e também atendimento clínico ambulatorial de crianças com autismo. Então, tenho feito ainda alguns aperfeiçoamentos aí nessa caminhada, muita aprendizagem ainda vem pela frente. E crianças é a minha paixão de se trabalhar, né? Gosto de bastante, gosto muito de trabalhar com crianças, adoro, amo mesmo. E aí o Felipe fez essa proposta aí para a gente falar desse tema, que é um mês alusivo à campanha Faça Bonito, Maio Laranja, para nós estarmos falando, porque assim, é um assunto que os pais têm muita dificuldade, mas têm muitas dúvidas, né? Os pais têm um turbilhão de dúvidas e é um tema que Com dá para a certeza. gente ficar falando aqui horas e horas e 2 horas. horas, né? Mas o nosso tempo é limitado, porque ele é muito amplo, né? A sexualidade infantil é muito ampla e os pais têm muitas dúvidas a respeito. E mais do que dúvidas, tem muito tabu, né, o Monique, com relação a esse tema, né? Que as pessoas, querendo ou não, ainda existe muito tabu como abordar os filhos, né? Porque muita gente ainda não Isso. desmistificou a palavra sexualidade. Você poderia falar pra gente o que que é sexualidade? E as pessoas elas têm medo ainda de falar sobre Uhum. sexualidade com os filhos, porque acham que está correlacionado única e explicitamente com o sexo. Você poderia falar o que é sexualidade para esses pais e para essas mães que estão online aqui com a gente hoje? Então, a gente encontra uma grande dificuldade justamente pelos pais associarem a sexualidade ao sexo. Aí é um assunto assim, não, ninguém toca porque é contaminoso, né? Ninguém pode tocar, porque se a gente falar desse É assunto aqui, meu pecado. filho vai demonstrar é pecado, meu filho vai pensar em sexo e não tem nada a ver. O sexo, ele é a última coisa da sexualidade. A sexualidade, ela tá conosco desde a nossa gestação. Olha para vocês verem a importância, né? A sexualidade vem é a forma da gente se comportar com o nosso próprio corpo e a forma da gente se relacionar com as pessoas também. Então, a sexualidade é tudo aquilo que vai definir o meu gênero, sendo feminino, sendo masculino, e a forma que eu vou me comportar, né? Diante a isso, se eu sou menina, se eu sou um menino, e isso vai influenciar nos relacionamentos e até mesmo nessa forma de se comportar, como eu comporto com o meu corpo, como eu cuido do meu corpo. Isso é sexualidade, né? Esse é um assunto que os pais precisam tratar com os filhos desde o momento que eles entendem que eles têm um corpo. E muitas vezes a sexualidade é vista só como sexo, né? Se eu falar Sexo. sobre sexualidade com meu filho, a gente vai estar falando sobre sexo. E não, né? A sexualidade, ela está conosco aí desde a gestação, desde a amamentação, quando as mães nos amamentam, quando os pais cuidam de nós com carinho, com beijinho, dando afeto, cuidando, né? Até na forma de se vestir, isso envolve sexualidade. Então ela é muito mais ampla, né? Ela é um aspecto muito mais amplo. É como se a sexualidade fosse um universo e o sexo fosse só um pedacinho que está lá dentro da sexualidade. A ponta do Isso, iceberg. isso. É tanto que você Porque tocou na no verdade. assunto aí, né, sobre a forma de se vestir, é o que eu tinha conversado com você, sobre a erotização, né, da criança, né, que muitos pais não sabem, mas eles erotizam os filhos sem saber, não é verdade? Sim, isso Não vou acontece falar só os muito, pais, né, né? os pais e as pessoas do convívio, né? Isso, a mídia erotiza demais as crianças, né? A gente vê essa É porque as erotização por pessoas têm parte da essa mídia. visão muito da erotização que vem de fora, né? O que eles veem na televisão, Isso. a convivência de fora. Mas dentro de casa também pode acontecer também dos pais estarem erotizando os filhos sem saber, né?
sem ter essa mesmo, noção. Porque imagina se assim, a gente não vai falar sobre esse assunto, sobre sexualidade dentro da família, mas a sexualidade ela é um assunto para a família, não é para a rua, porque às vezes a família não instrui sobre o assunto e aí a criança aprende na rua, aprende na internet, né? E muitas vezes os pais erotizam sim os filhos sem ter conhecimento. Então, onde que está a erotização, né? Às vezes permite que a criança tenha acesso a vocabulários inapropriados para sua idade, né? Conteúdos inapropriados. Às vezes os adultos estão discutindo ali sobre alguma coisa, acha que a criança não está ouvindo, acha que a criança não está percebendo, mas a criança é um ser curioso, então eles prestam atenção, né? Na vestimenta, né? Os pais têm que cuidar da vestimenta dos filhos, porque às vezes querem colocar nos seus filhos roupas de adulto, né? Como se eles se comportassem como adulto. E não, criança tem que ser criança, né? E às vezes mesmo alguma demonstração na novela, né? Às vezes coloca a criança ali para assistir novelas que a criança não tem maturidade para assistir novela e a criança acaba vendo cenas de sexo. Isso é uma erotização, né? Porque muitas vezes os pais se preocupam, a gente vê alguns questionamentos dos pais se preocupando que, porque tem beijo gay na novela. Tá, mas essa novela é para a idade da criança, né? Mesmo que não fosse beijo hétero. E aí, é para a idade da criança? Porque às vezes a gente encontra lá, a novela é para cima de 18 anos. E os pais estão preocupados com algumas situações, algumas cenas que acontecem na novela que é erotização, mesmo que seja beijo hétero, beijo gay, tudo é erotização. Porque a criança não tem maturidade para aquilo, né? Aí às vezes os pais acabam erotizando sem saber. Permite que as crianças assistam esse tipo de novela, permite que as crianças, às vezes, até mesmo os pais têm que ter muita cautela com isso, porque o corpo da criança é diferente do corpo de adulto. Então, às vezes, se expõe ali no banho com a criança, vai tomar banho com a criança e a criança não entende, ela fica curiosa. E isso acaba desenvolvendo nela uma curiosidade que muitas vezes os pais não sanam. Você imagina a angústia de uma criança tomar banho com um adulto e ninguém explicar nada para ela, porque que o corpo dela é diferente do pai e da mãe. Isso é uma erotização, porque as crianças começam a tirar as próprias conclusões, né, a respeito. E isso ela vai alimentando, isso vai cada vez aumentando a imaginação dela de algo que ninguém esclarece, né? Então, às vezes a criança tem acesso à pornografia. Hoje assim, a criação ela é um pouco mais complicada por conta do acesso, né? Depois da era da internet, né, o acesso ficou muito fácil. Na minha época, na época dos noventistas aí, era muito mais difícil o acesso, né? A gente não tinha esse acesso que se tem hoje com relação à época que eu vivi. Então, eu vejo que hoje é um pouco mais complicado, pesa um pouco mais para os pais, né, a questão da criação e da limitação, porque também tem a questão de o futuro hoje deles depender muito da tecnologia. Então, eles têm que saber o limite que eles vão colocar, né, para os filhos da tecnologia, do acesso às mídias sociais e tudo mais. A erotização acontece nas mídias sociais também, porque nós que somos adultos vemos, né, as pessoas estão expondo os corpos o tempo todo na internet, principalmente YouTube, Instagram, principalmente, né? E o que acontece é que os pais, às vezes, deixam os filhos, né, usar o YouTube ou alguma coisa dentro do celular e eles não percebem que os filhos estão sendo erotizados dessa forma. E outra coisa que eu também queria perguntar para você, o selinho inocente de pai no filho. Aquele selinho que eu já vi alguns pais dando nos filhos, já viu, né? Aquele selinho inocente. Sim. Uhum. Selinho inocente. Então, é outra? Esconde a erotização? Com certeza, porque assim, a criança ela não entende aquilo ali, né? Porque ela vê beijando o pai, vê beijando a mãe, né? E depois vem dar um beijo nela, né? Ela, então, eu posso beijar minha mãe, eu posso beijar o meu pai, eu posso beijar quem eu quiser, né? Porque é algo que quem quiser pode me beijar, de certa forma. Isso, não é algo de, às vezes os adultos entendem assim, a criança tá com malícia quando ela faz isso. Não, ela não tá com malícia, ela tá sentindo prazer e ela não sabe para onde vai esse prazer, né? Ela não sabe direcionar isso. E aí os pais às vezes dão um beijinho na boca e aí tá o pai e a mãe ali, eles se beijam também, né? Então, às vezes, até essa questão do selinho é uma forma de erotização também da criança, tem que tomar cuidado, porque
né, não é um casal, a mãe e o filho não é um casal, então tem que demonstrar para a criança onde que ela é a forma delas receberem carinhos. E às vezes você comentou sobre a mídia, né? O problema não está em a criança fazer uso da mídia, mas a forma exacerbada e descontrolada por parte dos pais, não supervisionada, dos filhos fazendo acesso à mídia. Então eles acessam conteúdo no YouTube de conotação sexual, né? Às vezes até músicas ali que tem letras de conotação sexual, né? Principalmente as músicas de funk trazem muito essa questão da conotação E muitos sexual. pais acham E aí as crianças bonitinho o estão se bebezinho sentindo expostas. dançando, né? Isso, o bebezinho Os pais dançando acham. e tal. Mas tá, né? Isso de alguma forma a criança está recebendo isso, está absorvendo esse conteúdo, né? Mesmo que ela ainda não tenha um entendimento de mundo, mas uma hora vai sair, ela vai soltar uma palavra ali e você vai perguntar onde você aprendeu isso, moleque, né? Em algum lugar, né? Tá saindo de algum lugar essa informação para ele estar recebendo. E eu tava vendo aqui, eu tenho umas Então é muito perguntas aqui para você importante. que o pessoal me mandou. E aí, se o pessoal que tá aí quiser também mandar algumas perguntas, pode mandar, tá? Tem gente que ainda tem aquela dúvida com relação a abuso. O que caracteriza abuso hoje com relação à criança? Porque muita gente tem na cabeça, quando fala abuso, abusou é penetração, foi o sexo, o ato, né? Mas o que caracteriza o abuso hoje, dentro do abuso infantil aí, que você pode explicar para os pais aí, para eles ficarem atentos? Então, o abuso vai ser tudo aquilo que um adulto vai utilizar de gratificação para o corpo, para o prazer dele, vai utilizar o corpo de uma criança como gratificação para ele, né? Uma criança que ainda não tem maturidade para discernir. Aí algumas pessoas pensam assim, a criança gostou, não sei o quê, ela não tinha maturidade para discernir o ato sexual. Então, às vezes, o que é? O passar a mão no corpo de uma criança e sentir prazer, isso já é abuso sexual, mesmo que a pessoa vá lá, passe a mão, né, nos órgãos genitais da criança, se erotize com aquilo, isso já caracteriza abuso sexual. E também, às vezes a gente vê alguns adultos sentindo demonstrar pornografias para as crianças, isso também é abuso sexual, tá? Isso também abala emocionalmente as crianças, não é somente a penetração, não. É tanto É demonstrar o conteúdos toque, né? inapropriados para as crianças. Isso, o toque demonstrar conteúdos inapropriados, não é somente a penetração, não. Porque ainda fica muita aquela dúvida com relação à palavra abuso, né? Que as pessoas acham que é só o ato, né? A penetração. E não é o toque, né? É a forma que um adulto toca a criança e acaba que ela, né, gera nela um trauma que no futuro vai acarretar coisas piores. Quais são os traumas e problemas que são recorrentes na vida da criança por conta desse abuso? Assim, é muito subjetivo, né? Vai depender de cada criança. Então, não tem como a gente padronizar isso, mas as crianças demonstram um amplo aspecto que podem corresponder. Quando a criança sofre abuso, a baixo desempenho escolar, né? A falta de apetite, a criança ter resistência aí para a escola, retornar exacerbado por alguma figura de confiança e ela não conseguir transmitir isso. Na fase adulta, essas crianças que quando se tornam adolescentes ou adultos, passam a ter dificuldade também, né, com outras pessoas. Isso influi muito na sexualidade delas, até mesmo na orientação sexual, com quem que ela vai se relacionar, isso influencia muito. Ela pode ter medo de ser uma menina, de se relacionar com homens. Se, no caso, for um homem, isso também pode afetar o relacionamento dele, né? Então, tudo isso são coisas que influenciam, até transtornos de personalidade, antissocial, né, tendências antissocial, até para a parte da criança. Então, assim, são diversos fatores, né, que podem influenciar. E transtornos depressivos, né, essas crianças que às vezes, quando se tornam adultos, têm várias tentativas de suicídios também. Então, a personalidade dela é afetada, né? Vai depender de como que cada um absorveu isso. Vai depender de cada um, mas isso é afetado, a personalidade é afetada. É uma pergunta relacionada a isso que você falou aqui, que colocaram, que se as crianças abusadas, elas podem se tornar abusadores no futuro. Ao invés de se reprimir, ela se tornar abusador. Não é uma regra já, isso não é uma regra assim, que ela foi abusada, ela vai se tornar abusador. Mas toda pessoa que, a bom momento, alguém fez
aquilo com ela. Cerca assim, de 80% das pesquisas demonstram, as pesquisas que são realizadas em diversas partes do mundo, demonstram que as pessoas que abusam, cerca de 80% já fizeram isso com ela, mas não quer dizer que a pessoa que foi abusada vai abusar, mas geralmente quem abusa em algum momento sofreu a violência, tá? Então é muito comum. Não é padrão, mas ela pode desenvolver esse... Sim, não é padrão, mas a maioria, cerca de 80%, já sofreu abuso sexual, sim. E às vezes, assim, os pais têm essa dificuldade de abordar com as crianças sobre as temáticas, mas eles não sabem que justamente abordar a temática com as crianças previne elas, porque às vezes o abusador escolhe justamente a criança mais vulnerável. O abusador escolhe uma criança que ele sabe que não tem para quem ele contar, que se ele ameaçar, a criança não vai contar. Tá? Então ele escolhe crianças que ele percebe que é ao abuso, que são crianças que vão entrar no jogo dele. Por isso a importância de ponderar essas crianças, porque se acontecer, elas tenham um refúgio a quem contar. Eu estava vendo as pesquisas, indicam que a maior parte dos casos acontecem com pessoas próximas e dentro de casa. Isso, porque às vezes a família imagina assim que é alguém distante, né? Ah, dentro da minha casa não vem ninguém, é só mãe, pai e às vezes padrasto. Mas a mãe e o pai, eles têm que estar atentos a isso, porque primeiro, não sabe quem vai passar nessa casa durante o dia. Às vezes, se fica com a babá, vamos supor que a babá tem um conhecido e passa alguém da babá lá nessa casa. Então, tem que instruir a criança, e às vezes até mesmo o padrasto, e a gente tem casos até mesmo de mães que abusam também. Isso que é um desafio, assim, porque imagina-se que é só homens, mas às vezes é cometido por mulheres também, né? Eu tive uma época trabalhando no estágio no núcleo psicossocial de Ariquemes, e lá eram muitos casos de abuso que a gente abordava, né? Muitas denúncias de abuso e tudo mais. E tinha casos, assim, tanto de padrastos, tanto de tia, casos de babá, casos de tio, então casos de pai. Então não tem como distinguir, não está escrito na cara aqui, abusador. Isso não está escrito. Isso, não está escrito. Com certeza. E as pessoas acham que é uma situação muito distante da realidade delas, até mesmo porque, por exemplo, eu venho de uma cidade pequena, né? A gente acha que a realidade dos grandes centros, as coisas que acontecem, né, fora da nossa realidade, não vai acontecer próximo. E a gente se engana porque, olha para você ver, quem trabalha, né, quem está na linha de frente, igual você, né, trabalhando com crianças, você vê os casos acontecendo e vê o efeito, né, na vida das crianças. É tanto que você estava até comentando comigo, né, a forma que as crianças acabam se abrindo para você, né, dentro do que elas conseguem se abrir, porque o trauma, às vezes, é muito profundo, né, e elas não conseguem se expressar. Muitas usam o desenho, né, para poder expressar o que elas estão sentindo, né. Então, assim, as pessoas acham que está muito longe da realidade delas, mas não está. Pode estar mais próximo delas do que elas imaginam, e os filhos, as crianças, elas às vezes não se abrem para os pais, porque elas têm a sensação de vergonha. Pode acontecer de elas se sentirem envergonhadas de contar isso para os pais, e além de serem ameaçadas, né? Isso, até assim, a gente tem que ter muito cuidado na campanha de abuso sexual, porque imagina-se que a gente tem que conscientizar a população, muitas vezes, né? Mas a população, na sua grande maioria, ela sabe que é errado abuso sexual, ela sabe que tem que denunciar, porque se não denuncia, a gente está sendo conivente, mas eu visava trabalhar a criança, então eu ia direto na criança, recursos, né, lúdicos, através do brincar, através de palestras lúdicas, para a criança entender que o corpo dela era muito importante, quais eram os lugares que elas poderiam receber carinho, e se elas recebessem ou estivessem recebendo carinho por debaixo da roupa, ou se elas estivessem ficando envergonhadas, se elas estivessem ficando com medo, isso é abuso, isso é culpa do adulto, e o adulto está cometendo um crime, não é culpa da criança. E aí eu sempre trabalhava a criança, né, ia direto na autoestima da criança para trabalhar com ela, desculpabilizando ela, porque muitas vezes a criança sente culpa pelo abuso sexual a ela, tentando fazer ela compreender que o adulto que faz isso
é culpado, né? E ele está cometendo um crime e ela precisa, com que ela receba a ameaça, ela precisa contar. Então, dentro da educação, muitas crianças na campanha elas vinham, né? E falavam, tia, tá acontecendo isso, né? Tá acontecendo aquilo. Então, elas falavam que às vezes um tio, alguém tinha tocado, alguém tinha mexido. Então, sempre no processo da campanha eclodia, porque era um momento que as crianças se sentiam potencializadas a falar, empoderadas a falar sobre o assunto, né? É o momento que elas encontravam uma oportunidade mais tranquilas para falar esse assunto, justamente porque a gente trabalhava na autoestima delas para que elas fossem se abrindo se isso acontecesse. Né? Então, a gente sempre levava essa mensagem a fim de empoderá-las. Eu estava vendo aqui uma colocação na realidade aqui, né? Sobre dormir entre os pais, na cama dos pais. Pois é, assim, a criança ela precisa entender que ela tem um limite e que ela tem um espaço, né? O limite e o espaço dos pais deve ser outro, né? Desde criancinha, elas têm que entender isso. Por quê? Isso vai depender muito do comportamento dos pais. Por quê? Os pais são adultos, têm comportamentos de adultos, têm relações sexuais, né? Então, a criança precisa entender que ela tem um espaço só para ela, um quarto só para ela, né? Às vezes os pais, não tá vendo, ele dorme, não vê. Tá, mas é adequado, né? Vocês se comportarem dessa forma, porque muitas vezes a criança tá ali junto com o adulto, né? Fica tudo muito errado. E a criança vai se desenvolvendo no âmbito dos adultos de uma forma que não é apropriada para a idade dela. Então, o ideal é que essa criança tenha, assim, um espaço, tenha um lugar para dormir, até mesmo para a vida do casal, que eles tenham esse momento ali, né? Esse único momento ali juntos, que seja o momento deles e que a criança tenha um outro espaço. Porque a criança precisa entender qual que é o limite dela e qual que é o limite do outro. E isso envolve sexualidade, né? A criança, a partir do momento que eu entendo que as pessoas, quando a gente fala de limite, que eu não posso tocar no corpo do outro, mas o outro também não pode vir tocar no meu corpo, né? Então, são questões que inserem limites, são questões que envolvem a sexualidade desde a fase muito pequena, né? Desde a primeira infância. Os pais têm dificuldade de abordar a sexualidade porque eles têm dificuldade com a própria sexualidade, né? Aí eles não conseguem abordar com seus... É muito importante que eles consigam, vejam vídeo, tem vídeos lúdicos na internet. Se eles não conseguirem, aí busque a ajuda de um profissional para que possa instruí-los sobre o assunto. Mas deixar de falar sobre o assunto é você colocar o seu filho ali em uma situação que você não tem controle, que você exponha ele a situações que fogem do desenvolvimento saudável dele, né? A sexualidade, ela faz parte da nossa identidade, né? O sexo é só uma expressão da sexualidade na fase adulta. E essa identidade que a gente tem quando a gente fala que está conosco, ela vem desde a infância. Então, a sexualidade faz parte de nós, do nosso desenvolvimento. Que nada tem a ver com sexo, né? Que nada tem a ver. Então, os pais têm que saber muito bem instruir isso e tornar a sexualidade de uma forma acessível para a criança, para que ela expresse. Por quê? Quando a criança reconhecer por volta de 18 meses, 2 anos, que ela tem um corpo, ela vai passar a entender que ela pode dominar o corpo dela, que ela tem que cuidar do corpo dela para não deixar ninguém tocar, mas também não pode invadir o corpo do outro, né? Não pode. E é super comum as crianças apresentarem curiosidade nessa fase. Então, os pais precisam mesmo instruir sobre o assunto. Oi, voltou? Voltou. Deu para ouvir a pergunta? Voltou. Quais são os sinais, Monique, que os pais devem ficar do atentos abuso sexual, é isso? Isso. E os pais precisam estar atentos porque as crianças demonstram sinais, né? Às vezes falam assim, mas por que a criança não fala, não verbaliza? É igual você disse, né? Às vezes a criança não entende a situação ao redor dela, mas ela sente, ela sente, ela tem todas as sensações de medo, de angústia, de raiva, né, de ansiedade. Ela não sabe expressar, ela não sabe verbalizar. Mais uma vez, muito importante que os pais falem sobre o assunto, porque às vezes a criança não sabe nem nomear a parte íntima
dela, né? Então, como que ela vai verbalizar onde é que tocou, onde é que mexeu, o que fizeram? Então, às vezes ela encontra essa dificuldade, mas muito importante os pais observarem os sinais da criança e observarem que as crianças elas vão dando sinais, elas mudam o seu comportamento e o seu estado. Acho que a gente perdeu a conexão novamente. Eu tô te ouvindo, Tá só rodando. Eu tô te ouvindo. Então elas pedem e ela passa a ter, às vezes no tomar o banho, a criança apresenta reações quando você vai verificar, né? Ela manifesta ali de que está ardendo, então os pais precisam estar atentos a isso. Às vezes no rendimento escolar, a criança, né, o rendimento escolar, às vezes a masturbação excessiva, né, não quer dizer que os pais vão pegar um sinal desse e vão tomar como abuso sexual. Tenham cuidado, tá? Tenham cautela. Porque, por exemplo, às vezes essa pode não estar a gente precisa observar um todo. O que pode estar acontecendo com essa criança de uma forma global? Estão assistindo aí, né? Podem ver um comportamento da criança e considerar que seja abuso sexual. Não. A gente tem que ter calma, tem que ter cautela. Porque essas crianças apresentam diversos sinais. A masturbação, como eu falei, a masturbação excessiva é um sinal de abuso sexual, mas não quer dizer que ela sozinha diga a respeito por si só do abuso sexual. Então essas crianças às vezes passam a ter contato sexual que as crianças não tinham, né? Onde que foi que ela aprendeu? Às vezes a falar alguma coisa que antes ela não falava, né? Onde foi que ela aprendeu a falar isso, né? É um vocabulário sexual. Os filhos sobre o que é abuso sexual, né? Claro que a mãe e o pai não vai chegar e vai falar, abuso sexual é isso, mas vai começar a representar de que forma que eles podem representar através dos carinhos. Olha, você pode receber beijinho, um abraço, então a gente não recebe carinho, né? A gente não pode ver também o corpo de outras pessoas, os órgãos genitais de outras pessoas. Tudo que está debaixo da roupa é íntimo, o seu corpo é um tesourinho, o corpo que é seu, né, que você tem que cuidar. E aí as crianças vão entendendo conforme elas vão amadurecendo de falar sobre o assunto. Como os pais podem abordar os filhos? Como é que ele pode iniciar esse assunto com um filho, por exemplo, de 9 anos, uma criança de 9 anos? Como é que ele pode começar essa abordagem para falar sobre isso, para ensinar o filho a se proteger? Bom, assim, a gente espera pai já tenha comentado alguma coisa sobre a importância do filho cuidar do seu corpo, né? Porque com 9 anos já está um rapaz, né? Então a gente espera que os pais lá, desde os 3 anos, já tenham falado para os filhos sobre a importância dele tocar no corpo dele de uma forma cuidadosa, que traga vergonha ou medo que ele conte para alguém, né? Mas chegou lá e esperou chegar 9 anos para falar sobre o assunto. É importante que os pais comecem. Olha, filho, você está se desenvolvendo, você está com 9 anos, em uns anos você será adolescente, né? Porque não está muito mais longe da adolescência. O seu corpo está mudando, não é mais igual ao corpo de uma criança menor, igual ao corpo de um bebê. Você está se transformando e às vezes no mundo tem algumas pessoas que fazem mal às pessoas. Já uma criança de 9 anos já consegue entender a terminologia dos seus órgãos genitais, né? Pênis, vagina, então pode falar, né? Você tem pênis, né? Você tem que cuidar dele, ou se for uma menina, você tem vagina, você tem que cuidar, não deixar ninguém ficar tocando. Se alguém tocar, você está se desenvolvendo e você precisa cuidar do seu corpo, né? Instruir o filho, o próprio filho a se cuidar, né, do corpo. E se ele perceber que alguma situação está desconfortável, que algum adulto está fazendo carinho de uma forma que ele se sinta desconfortável, né, que isso é crime, né, que não pode. E sempre o da roupa é abuso sexual. E se te demonstrarem também partes dos órgãos genitais, é abuso sexual.
os pais conversam com seus filhos sobre o assunto, permite que os filhos criem uma rede de confiança, ponte de confiança. Então, epa, eu estou desconfortável, eu preciso contar isso para alguém. E os pais sempre perguntando, filho, como é que foi seu dia? Aconteceu alguma coisa de bom? Aconteceu alguma coisa de mal? Porque às vezes simplesmente os pais não dão essa abertura e os filhos não se sentem à vontade seguros, de falar, né, sobre o assunto com os pais. Isso. É porque os pais eles têm essa insegurança, eles acham que falar sobre isso vai ter que puxar o assunto de sexo, né? Quando na verdade eles não precisam, eles simplesmente pode abordar o filho e falar, olha, se alguém te tocar aqui ou ali, você não deixa porque é errado. Apesar de ele, se chegar a acontecer, ele pode se sentir envergonhado com relação a isso também, né, Monique? Porque o pai, a mãe falou que é errado, ele vai se sentir envergonhado e vai contar pro pai. Assim, Isso, mas eles vão sentir vergonha em um primeiro momento ali, né? Se os pais estabelecerem uma confiança nesse assunto de uma forma natural, vai ser tranquilo para o filho, porque muitas vezes a gente vê uma repressão por parte dos pais, né? Não toca aí, não mexe aí, né? De uma forma assim, é pecado você conhecer o seu corpo, né? É pecado você tocar no seu corpo. E não, né? Precisa ensinar as crianças que elas precisam conhecer o corpo delas de uma forma adequada. Tem hora, tem lugar para isso. Não é em todo lugar, não é todo momento, né? E falar sobre sexualidade, ajudando a criança a entender o corpo dela, não é incentivar elas para o sexo, jamais. O sexo, como eu falei, ele vem lá por último. A criança, quando ela está se conhecendo, tocando o corpo dela, ela está curiosa, só isso. Ela só está curiosa em fazer sexo, ela não está buscando entendimento sobre sexo. O sexo está na cabeça dos adultos que imaginam que a sexualidade está relacionada a isso. Mas não, a criança nesse momento, ela não inicia, né? Ela não tem erotização. A erotização, ela acontece quando os pais expõem a criança à erotização, a conteúdos inadequados. Mas falar sobre sexualidade é falar sobre a identidade das pessoas, das crianças, né? Sobre o desenvolvimento delas. Não você não precisa falar de sexo com teu filho, né? Não quando pequeno, talvez lá na adolescência, né? Que ele vai ter um entendimento melhor. Mas por enquanto ele está curioso, né? E isso vai envolver ele tocar o corpo dele, ele fazer perguntas, por que o meu corpo é diferente do corpo da coleguinha? E aí o papai e a mamãe vai explicar, né? Porque você é menino, né? E vai explicar a respeito disso, porque cada um tem um que é diferente, vai nomear se é pênis, se é vagina, né? Às vezes dá um apelido, né? Se é piu-piu, se é pepé, dá um apelido para esses órgãos genitais e vai explicar para a criança. Ninguém tá falando de sexo. A gente só está explicando o desenvolvimento fisiológico de cada um. Isso é sexualidade. E ninguém está mencionando sobre sexo. Entendem? Por exemplo, o menino vê ali que tem uma diferença entre ele e a menina, né? E aí o pai e a mãe não dá abertura, às vezes, para esclarecer. A criança faz o quê? Vai ouvir em algum lugar, né? Vai buscar na internet. Hoje em dia, né, Felipe, a internet está de muito fácil acesso, né? As crianças, os recursos que elas têm. Então, naquela época, realmente não se falava muito. Hoje a gente já tem aí leis do governo federal, que é o Programa Saúde na Escola, que contempla programas como esse de abuso sexual, né, para combate ao abuso sexual. Então, hoje a gente já tem uma obrigatoriedade por parte das escolas para falarem sobre o assunto, né? Antigamente não tinha. E aí, para a execução desse assunto, vai depender do profissional que está conduzindo, né? Então, vai precisar que o profissional tenha a responsabilidade de conduzir essas atividades também. Quando eu estava na educação, eu conduzia essas atividades aqui no município, na rede municipal, com os orientadores, os supervisores, e todo um trabalho. Na época eram 18 escolas do município, então a gente conduzia esse trabalho para que fosse abordado. E era muito bacana, gente, a palestra, assim, porque as crianças, sabe, se envolviam, elas ficavam vidradas, assim, parecia coisa de outro mundo. E eu dava abertura para elas falarem, manifestarem também. Então é isso, quando a criança não ouve dentro de casa, ela vai buscar em algum lugar ou ela aumentar a imaginação dela. E dentro da imaginação dela mora tudo que ela inventar, vai morar dentro da imaginação dela. E são informações corretas? Não. São informações vagas, como tem no Google também, né? Informações vagas e inadequadas. E o que a criança poderia estar sendo esclarecido dentro de casa ali com o pai, com a mãe,
Não está sendo porque às vezes a mãe e o pai encontram dificuldade de falar sobre o assunto, porque imagina que isso vai erotizar a criança, porque imagina que isso vai excitar a criança ao sexo, e não tem nada a ver, a criança só está conhecendo a identidade dela quando a gente fala de sexualidade, ela só está se conhecendo. Eu tinha uma outra pergunta aqui, que eu não consegui entender ela muito bem, mas eu não deu para entender. Ficou meio bagunçada essa pergunta aqui, mas eu vou fazer a minha pergunta aqui. Como é que os pais podem abordar os filhos de forma lúdica através do desenho? Então, Se eles a forma perceberem algum lúdica, assim, eu sou sinal, se eles apaixonada. perceberem, né, algum sinal que alguma coisa está estranha e os filhos não se abrem. Então, eu sou apaixonada, assim, pelas formas lúdicas, que eu vejo que é uma forma que a criança encontra de comunicar realmente. Porque, como eu he comentado, a criança que sofre abuso sexual, ela não está entendendo o que ela está acontecendo. Então, ela não tem nem palavras para conseguir nomear aquilo ali, né? Então, ela vai trazer para a gente como, né? Eu, na minha atuação clínica, ela traz para mim através do brincar. Então, no brincar ali, ela demonstra alguma coisa sobre abuso sexual, que ela está sofrendo, que ela sofreu, né? Então, ela traz. Os pais, da mesma forma. Se às vezes, eu sempre falava para as crianças, se vocês não conseguirem falar, vocês podem escrever, vocês podem fazer um desenho, pode contar para a mamãe, para o papai. Se vocês não puderem contar para ele, conte para a professora, né? Conte para alguém que possa te ajudar a sair dessa. E aí os pais podem utilizar da mesma forma. Então os pais podem buscar por recursos lúdicos. Olha, filho, está acontecendo alguma coisa com você, né? Que você, a mamãe e o papai não tá entendendo. Você quer falar? Faz um desenho para mim. Aí a criança pede para a criança dar lápis de cor, a criança faz um desenho. E eles trazem mesmo informações riquíssimas, assim, quando a criança sofre abuso sexual, até o órgão genital eles desenham. Como que uma criança vai saber desenhar um abuso sexual se ela não estiver sofrendo o órgão genital, se ela não estiver sofrendo abuso sexual? Ela só vai saber desenhar se ela sofreu um abuso sexual, né, de algum lugar, ou que mostraram para ela, né, pornografia, ou que fizeram alguma coisa com ela. Então, já tive casos, assim, que eu atendi nas escolas, da criança desenhar o órgão genital, assim, de uma forma riquíssima, sabe? Em detalhes. Então, assim, ela tinha visto, ela tinha sofrido abuso sexual, e ela demonstrou isso através do desenho. Através do desenho, a gente vai conversando, vai cuidando com calma, porque os pais têm que ter calma também, para a pergunta dos pais não induzir as crianças, tá? Então, os pais, o que aconteceu, né? Aí a criança fala, o piu-piu, né? Mas o que tem esse piu-piu? Aí a criança vai falando, porque às vezes os pais ficam no desespero, daí ele fala, ele tocou, ele colocou em você, ele fez alguma coisa em você, e as crianças ficam mais ansiosas, vão respondendo o que os pais querem ouvir. Então os pais têm que ter tranquilidade nesse momento para a criança trazer o que está no coração dela. Senão os pais acabam acabam aterrorizando as crianças e as crianças passam a responder o que os uma pais situação querem. que talvez não seja real, né? Mas também tem a Sim, contrapartida sim. dos pais que acabam não acreditando nos filhos, né? Por ser uma pessoa muito próxima, às vezes, que está abusando dos filhos ou aliciando os filhos, eles acabam não acreditando nos próprios filhos. Isso acontece também, né? Isso, então assim, pais, jamais duvidem dos filhos. Busquem saber se aquilo que ele está trazendo depois é verdade, mas a primeira vez que o filho chega, conta, acredite, né? O que vocês vão fazer com essa informação depois é vocês irem investigando se pode ser verdade ou não, mas isso é um outro aspecto. Jamais o filho chegar e falar bem assim, porque o tio, né, tocou em mim, mexeu comigo, me machucou. Menino, você está inventando mentira. Deve ser dos seus amigos que você aprendeu isso. Jamais tenham esse tipo de comportamento, porque é uma criança que ela traz esse tipo de demanda, ela está procurando acolhimento e não julgamento. E por mais que ela esteja mentindo, que pode ser que aconteça, que é muito raro, mas pode ser que aconteça, ela está mentindo por algum motivo, ela está passando por algum conflito emocional, por isso que ela está mentindo. Essa mentira não vem de graça, tá? Então, assim, ela está mentindo por causa de alguma situação, mas é muito difícil que as crianças mintam sobre isso. A maioria das vezes, assim, 99% das vezes, é verdade que elas trazem, porque daí elas te contam com riqueza o que aconteceu. Como que uma criança de 5 anos vai saber descrever o que é um órgão genital, né? Não sabe, isso não nasceu na cabeça dela, ela viu isso em algum lugar, ela viveu essa experiência em algum lugar,
né? Então, o abuso, ele vem quando a criança sabe relatar o que aconteceu, vem com uma riqueza muito grande de informações, até por meio de desenhos, né? Eles sabem detalhar isso. E isso também traz sofrimento. Não é porque a criança às vezes está relatando com a frieza que isso não traz sofrimento também, né? Até mesmo relatar sobre isso. Por isso que é tão difícil falar para as pessoas sobre o abuso sexual, quando as Justamente, crianças sofrem. Gera a sensação na criança, né? A sensação de vergonha, do errado, do feio, né? Do não pode. Então ela tem De essa culpa. sensação de culpa, né? Acaba gerando essa sensação. Então os pais, eles precisam acreditar nos filhos e muitas das vezes acabam gerando, travam o filho, né? Por achar que não é verdade, por ser uma pessoa muito próxima que a criança, de certa forma, está apontando como um abusador, um aliciador, né? E aí a gente parte para os adolescentes também, né? Que os adolescentes estão muito suscetíveis hoje através da internet para aliciadores, né? Eles usam a rede social aí, né, com liberdade. Os aliciadores estão aí hoje. Eu estava vendo hoje no Instagram uma amiga minha fazendo uma denúncia de uma conta, né? Supostamente é para aliciação, né, de menores e tudo mais. Até isso tem que tomar cuidado, porque certos conteúdos são para atrair, né? Servem de isca para atração desses adolescentes, né? Sim, muito, né? Exploração sexual acontece muito, né? Às vezes promessas de dinheiro, né? Às vezes promessas, alguns jovens, né, adolescentes que são envolvidos com esses jogos, né? Que é muito voltado para os jogos nessa época, algumas promessas de jogos, né? De videogame, e aí eles prometem dar jogos, dar videogame, dar aquelas cartas lá dos jogos que vale dinheiro. E às vezes a criança o adolescente em si é aliciado realmente a isso, né? Até ao uso de drogas também, né? Então, são situações assim que eu já vivi também de crianças, né, adolescentes que denunciaram, ele dava dinheiro pra gente, né? Era um cabeleireiro, e aí assim, ele trazia, ele dava dinheiro, e eram adolescentes com deficiência, né? Deficiência intelectual. Então, eles realmente não sabiam o que eles estavam fazendo, assim. Né? Era pura maldade mesmo de quem fazia, e eram adolescentes que não tinham instrução alguma. Então, quanto menos instrução sobre o assunto, mais vulnerável a criança ou adolescente fica, né? Não adianta imaginar que o assunto sexualidade, a educação sexual vai brotar na cabecinha deles, que não vai, né? Precisa mesmo, é dever da família orientar sobre esse assunto. E não conseguir, precisa procurar um profissional para ajudar sobre esse buscar um assunto. profissional, já que o pai e a mãe às vezes têm esse tabu, né, com eles mesmos, porque eles também não foram instruídos aí, muitas vezes eles não são instruídos, Não. Mas graças a Deus existe a informação, tem essa live aí com a Monique para poder passar essa informação para você pai, para você mãe, ficar informado e saber que você pode orientar o teu filho, sim, você pode ajudar ele a se proteger, sim, né? E é responsabilidade do pai e da mãe tomar essa atitude, né, para proteger quem eles mais amam, né, que são os filhos deles. Aqui tá funcionando. Uhum. Ah, então pode falar. Os professores podem também trabalhar sobre sexualidade, né? No sentido de, por exemplo, numa aula de ciências, falar da importância do corpo, da importância de cuidar, que o corpo da gente é diferente, que um tem um cabelo de um jeito, um de outro, que o corpo da gente tem um limite, que a gente não pode machucar, que a gente não pode ser machucado. Os professores podem dar uma abertura de uma forma global nesse sentido, né? E sempre assim, ganhar a confiança da criança, porque se está aberto ali, olha, se acontecer alguma coisa com você, eu vou estar aqui também, né? Para ajudar, para tentar te auxiliar. Então é sempre a quem está sempre na confiança que os pais e os professores têm que transmitir às crianças, né? No sentido de falou sobre o assunto, ótimo, né? Dá abertura ali para que qualquer coisa que venha acontecer, a criança saber que o pai e a mãe é uma rede de confiança, porque às vezes as crianças não contam até por medo, aquilo que a gente estava falando, né? Mas será que meu pai vai acreditar em mim? Será que a minha mãe vai acreditar em mim? Acho que eles não vão acreditar em mim, né? Então, às vezes a criança não conta. E aí, às vezes, os abusadores ameaçam, fala que vai matar. Imagina uma criança de 8 anos receber uma pressão de que, ó, isso aqui eu vou matar sua mãe, essa é a arma que eu vou matar seu pai, não sei o quê. A criança fica em um conflito muito grande, né? E aí entra no pacto do silêncio com o abusador, e é o que é muito triste, né? Compactuar com o abusador no sentido de que eu não posso contar porque você vai matar minha família, né?
E é o que acontece muitas das vezes, né, com as crianças, né? Elas são ameaçadas pelos aliciadores, abusadores, que são pessoas próximas, né? E acaba que as crianças se fecham no mundinho delas. E um sinal para os pais é isso, né? A criança, ela é muito alegre, de uma hora para outra ela se fecha, ou se na presença do próprio abusador ela acaba se fechando, né? Ela tá tudo bem, de repente ela muda o estado emocional, isso pode ser também um dos sinais que os pais precisam estar atentos, né? E isso sim, verdade, porque assim a criança sempre vai dar um sinal, sempre, né? E aí, a partir desse sinal, os pais precisam investigar, porque é um comportamento muito atípico que antes a criança não tinha e ela passa a ter, né? Que comportamento é esse? É como se fosse um pedido de socorro mesmo, um SOS, né? Que a criança está dando um alerta ali, ela emite comportamento. Que comportamento é esse, né? Ele tem uma causa, de onde que ele vem? E os pais procurarem saber e conversar, né, com os filhos sobre isso. É verdade. Ai, que bom, Monique. Adorei conversar com você. Tia Regina, que está aqui, ó, o pessoal Igualmente. que ficou aí até aqui, né, com a gente.